A oitava temporada de Rick and Morty acabou de chegar. E, assim, até o momento desse vídeo, ela tem 4 episódios. O último, no caso, o episódio lançado de número 4 foi lançado domingo. E vou esperar pra dar opinião no final desse vídeo. Primeiro eu vou resumir um pouco desse episódio, foi o número 4. Basicamente, a primeira coisa que a gente vê é tudo se passando na Páscoa. Assim, eu fiquei um tanto quanto desconfiado, porque o primeiro personagem que a gente vê parecia que ia ser o foco do negócio é o Jerry. Só que não foi bem necessariamente o Jerry. Obviamente que ele teve o seu papel com um pouco mais de destaque nesse episódio, mas o foco não foi tanto nele assim. Antes que vocês me perguntem por com luvas, nenhuma mão e outra não, e assim, eu preciso pra mexer a coisa. O celular não pega o touch da luva. E o Jerry tá ali fazendo lembrancinhas. Aquele jeito dele meio bobo alegre, meio idiota. E ele acaba chamando o pessoal ali da casa dele pra ir tentar fazer as coisas com ele, mas ninguém quer. Ninguém gosta do feriado, as pessoas só querem ficar em paz, sem muitas responsabilidades. Então ele chama a Beth pra ir numa loja, mas ela acaba negando e ele fala que vai sozinho. No meio do caminho, ele apela um coelho mutante gigante. Afinal, é Páscoa, né? O tema do episódio gira em torno disso. Como o Jerry atropelou o coelhão da Páscoa, ele meio que acaba virando coelhão também, porque a premissa é quem mata esse coelho se torna ele. O Rick estava entediado a Páscoa inteira, acaba encontrando alguma coisa pra fazer. Caso ele acaba indo atrás da cura pro Jerry. Não porque ele gosta do Jerry, tá? Mas é porque isso vai tornar a Páscoa dele divertida. Provavelmente porque se ele não fosse, a Beth ia ficar brava com ele. O Maury e o Rick chegam numa vila muito esquisita. Hein? Como diz o Maury, parece que eles juntaram Páscoa com festa junina. Então aparecem uns caras, tipo assim, numa estética meio igreja católica, sabe? E eles usam armas de cruz. Além do que, acontece uma cena de luta muito foda entre o Rick e esses caras. Também surge um ovo gigante, cravejado. E esses caras querem o ovo. Só que daí o Rick dá o ovo pro Maury, que se acaba se escondendo enquanto rola ali a batalha. Com, tipo, é o Rick lutando contra a igreja católica. Mesmo depois dessa luta, os caras acabam conseguindo pegar o ovo do Maury e levando ele pra Andrômeda, que é de onde veio o ovo. E nesse meio tempo, o Jerry, que estava congelado para impedir a mutação de coelho gigante, acaba conseguindo se descongelar, por assim dizer, porque ele ganha uns músculos muito fortes, sabe? A Beth fica ensandecida. Os dois acabam indo pro quarto e, bom, fazendo aquilo que vocês já imaginam. Aí o Rick e Morty acabam indo, né, pra Andrômeda pra recuperar o ovo, no meio de piadas, de trocadilhos sem graças do Morty e por aí. Em Andrômeda surgem mais personagens, dentre eles, tipo os caras da Ilha de Páscoa, sabe? Aquelas caras de pedra, assim. O Rick fica curioso porque parece uns caras que têm a bunda no lugar da rola, sabe? E ele fica curioso, na verdade, pra saber se, do mesmo jeito que o que tá atrás tá na frente, será que o que tá na frente tá atrás? Essa é a curiosidade do Rick. Mas então começa uma luta entre os caras com arma de cruz, com a estética da igreja católica, e os tio da Ilha de Páscoa, sem carrola no lugar da bunda. É, algo assim. Aí tinha um ovo gigante na parada também, que é os ovos, obviamente, de Andrômeda. O Rick acaba conseguindo roubar o ovo, os caras da igreja católica acabam indo atrás dele. O Rick consegue fugir, mas não pela sua arma de portais, que ela sofreu uma avaria. A partezinha que ficava o Rick levou um tiro, o negócio quebrou, o Rick não pode usar arma de portais. Então ele foge de lá e acaba encontrando umas naves que parecem com os rostos da Ilha de Páscoa mesmo. E nesse meio tempo, os caras com as armas de cruz lá estavam investigando a casa do Rick. Tipo assim, realmente eles pareciam na igreja católica, porque eles ficaram aquele negocinho do padre assim, que vai soltando uma fumaça, sabe? E estavam lá investigando esse lugar pra ver se não achava o coelho gigante mutante. Aí rola um corte onde mostra o Jerry dançando num lugar desconhecido, tipo, no meio do nada. Ele com os carinha num bar. E depois da dança, o Jerry, além dos músculos e das habilidades, ele ganhou também de telecinese, talvez telepatia. Ele acaba incitando os outros personagens do bar a, como é que posso dizer, a se conhecerem de uma maneira bíblica, talvez? Copularem, sabe? Vocês entenderam. O episódio gira muito em torno disso, pelo visto. Que aí o Jerry é levado pelos caras com armas de cruz, que a gente acaba descobrindo que eles se chamam de combatentes cristãos. Agora foi bem escancarado. Eu quero deixar claro aqui que eu só tô falando o que tava no episódio, ok? E o capitão dos combatentes cristãos, ele acaba revelando pro Rick and Morty que a espécie dele acaba não gostando de sexo, velho. Vocês entenderam, né? Acaba não gostando daquele ato que todo mundo faz quando conhece alguém que gosta muito, quando as duas pessoas se gostam. Eu acho que eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube. E eles querem eliminar os coelhos, porque basicamente o coelho ele consegue ali, no caso do Jerry, ele consegue usar os poderes de telecinese dele, incitarem as pessoas a fazerem o tal ato. Eles falam que é 2
1000 anos atrás, eles mandaram um deles pra eliminar esse coelho, só que a galera meio que acabou crucificando ele. O Maury faz uma piadinha dizendo que não é bem assim que eles contam essa história. O capitão dos combatentes cristãos então fala pro Rick bem que ele pode com o ovo porque ele já tem o coelho mutante. Só que aí o Jerry acaba vendo o Maury como refém dos combatentes e ele fica meio louquinho da cabeça. Ele usa a força dele pra se libertar da prisão e acaba eliminando os combatentes cristãos, deixando só o Rick e o Maury. Quando o Jerry mutante parte pra cima do Rick e do Maury, o Rick até tenta conversar com o Jerry, mas ele acaba falando que ali dentro não tem mais Jerrys, tem coelhinho. Aí depois disso ele acaba saindo de lá onde ele tá e indo pra cidade fazer as pessoas pularem entre si. Que ele acaba chegando na Beth e ela não quer fazer as coisas com ele porque afinal é um coelho mutante gigante. Então o mutante Jerry começa meio que a se martirizar, falando, nossa, o que eu me tornei e tudo. Aquela coisa que é básica do Jerry, sabe? A piedade. A Bert então fala pra ele não se preocupar. Ela vai lá na garagem, cata um monte de coisa e consegue prender o Jerry. Pra sorte dela, o Rick e o Morty acabam chegando e o Rick já sabe meio como desfazer esse negócio aí do Jerry. Ele desfaz isso criando uma máquina usando aquele robô de Andrômeda que dispara um raio que faz a pessoa normalizar. Ele dá um aviso de que ninguém deve encostar ali na parte do raio, porque senão a pessoa vai acabar virando um coelho mutante. Nessas horas é onde surge o cara da Ilha de Paz, sabe? Da ilha não, lá de Andrômeda, que tem a bunda na frente do corpo, e o Rick consegue matar a curiosidade dele sobre saber o que o cara tem atrás. Aí então ocorre uma sucessão de erros. O Rick, ele acaba virando um coelho sem querer. A Beth, pra se defender, dá um tiro na cabeça do Rick mutante. Como ela matou o coelho, ela vira o coelho gigante também. O Maury usa o raio na Beth, fazendo ela voltar ao normal. Mas, por um acidente, sem querer, ele encosta no raio. Aí ele vira um coelho mutante. O Rick tava caído morto no chão, acaba rasgando a pele do coelho e saindo normal de lá. Aí ele faz o Maury voltar ao normal. Mas, sem querer, ele acaba voltando a ser um coelho mutante. O Jerry, que tava desmaiado, se levanta, olha até a Beth, percebe que ele vai ter que ajudar a resolver essa merda toda. Afinal, a pé dele, o cara da bunda pega a máquina, o Jerry pula nele, o Rick também. O cara da bunda que está com a máquina sem querer acerta o Rick, faz o Rick voltar ao normal, mas o cara da bunda que está com a máquina acaba se tornando um coelho mutante gigante. Essa parte, assim, foi bem louca de assistir, mas bem louca mesmo, que é uma sucessão de erros de gente transformando e destransformando. Aí, como o cara da bunda virou um coelho gigante, surge o comandante do nada, pega a máquina, atira no cara, ele volta ao normal, o comandante vai embora, a galera passa a odiar os feriados. Inclusive o Jerry, que tava louco pra comemorar a Páscoa. Você pode perceber que eu não citei a Summer em nenhum momento. E realmente, a Summer, ela aparece no começo do episódio, o Rick dá pra ela um cartão e umas coisinhas lá, ela vai passar as férias delas em outro lugar. E, dito isso, ela só aparece de volta no final do episódio, ainda numa rave que ela foi. Ela passou o ano todo nessa rave, pelo menos é a lore desse episódio. Aqui eu gostaria de dizer que esse episódio foi legal, foi, mas ele não foi muito melhor do que os outros, pelo menos eu achei. O episódio que eu mais gostei até agora é o episódio de número 3, que vai ter vídeo aqui no canal na quarta, porque de resto, assim, o primeiro episódio foi legalzinho. O segundo, por mais que tenha dado uma decaída, ele não foi tão ruim assim. Eu vi muita gente que odiou o segundo episódio, acho que porque ele conta mais na Beth, acho que a galera não gosta muito dela, mas foi legal também. O terceiro, pra mim, foi muito, muito melhor, mesmo ele não estando no Week 637 que a gente tá acostumado. Eu achei também que a série, ela ia, nesse quarto episódio, mostrar um pouco mais do Jerry, que não aconteceu. Eu não sei, mas parece muito que eles estão com medo de focar em personagens secundários que não sejam o Rick, o Morty. Eles deveriam investir na Summer, na Beth, sei lá, sabe? Em outros personagens também. Porque a galera, no geral, eles têm uma história muito boa e dá sim pra ser aproveitado. Só que esses 4 episódios, assim, eles foram, em comparação com temporadas anteriores, vamos colocar, eles foram um pouquinho mais fracos. Mas o terceiro episódio, assim, ele foi muito, muito bom mesmo. As referências, o estilo do terceiro episódio, o jeito que a história foi contada, foi perfeito. No mais, era isso que eu ia falar hoje. Esse vídeo não vai ter tanta edição assim, porque o episódio saiu no domingo e eu já tô gravando ele assim que ele saiu. Então, pra dar tempo de postar o mais rápido possível, é claro, se meu compo colaborar, eu espero que aconteça, a edição vai ser um pouco mais base. No mais, é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like e até a próxima.